Neste vídeo você verá uma das aulas de reforço da Escola CTA Eletrônica do módulo 1 ou ao módulo 4, que chamamos de Especialista em Análise de Defeitos e Projetos em Eletrônica, que é nossa forma exclusiva de tornar um curso à distância como se fosse presencial, tendo o aluno contato direto comigo ou com outro coordenador. Isso permite que seja capaz de tirar todas suas dúvidas nos mínimos detalhes, com cálculo das malhas de resistores série e série paralelas, além de análise de defeito nestas. Além disso, ainda são vistos capacitores, básico de osciloscópio e formas de onda, e componentes especiais como NTC, PTC, VDR e LDR, tudo com dimensionamento e análise de defeitos. No módulo 2, temos os circuitos ressonantes LC, diodos de retificação, Zeners e, claro, toda a análise detalhada de transistores com dimensionamento e análise de defeitos. Assim, chegamos aos circuitos completos com projetos de circuitos de comando e análise de defeitos neste. Para complementar o módulo 2 com chave de ouro, vemos fontes de alimentação estabilizadas e ajustáveis, onde montamos o kit de uma fonte de 2 amperes, variando de 1,8 a 30 volts. No módulo 3, temos os circuitos de amplificação classe A e entramos em amplificadores classe B e AB de potência, com o nosso kit de amplificador. Depois vemos os multivibradores, circuitos com SCR e muito mais. Começamos então a parte de transmissão e recepção e finalizamos com o receiver Sony com análise do sintetizador de frequência em detalhes. No módulo 4, vemos fontes negativas e amplificadores operacionais detalhados com análise de defeito, amplificadores de potência e também valvulados, som ambiente, DDX, técnicas digitais. E encerramos este módulo com chave de ouro nos conversores DC-DC. Saudações a todos, eu sou Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da Escola CTA Eletrônica, a melhor escola do Brasil, onde o ensino é definitivo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora e não perca a chance de ser comunicado sempre que postarmos novos vídeos. Aproveite também e compartilhe esse vídeo com seus amigos, técnicos e conhecidos. Caso queira conhecer nossos cursos, entre em nosso site ctaeletronica.com.br e seja surpreendido com o ensino definitivo. Mas vamos ao que interessa. Nesta aula de reforço específica e muito interessante. Boa noite, Lucas! Boa noite, professor Mário. Beleza ou não? Beleza, vamos lá? Vamos lá. É o seguinte, minha dificuldade maior em interpretar o defeito no transistor ainda continua sendo uma dificuldade para mim por umas questões que eu até notei aqui, algumas dúvidas que eu tenho, e eu queria esclarecer alguma coisa. O bloco é o M256. M256, qual é a questão? 22. Vamos lá então. Você está aí com os bloquinhos na mão para poder me passar as tensões? Tô sim. Então qual é o defeito que está acontecendo aqui? Ele está recebendo luz e continua com a lâmpada acionada. Está recebendo luz e continua a lâmpada acionada. Tá. Com luz, lâmpada acesa. Legal. O K, claro, deve estar com tensão. A lâmpada está acesa, então deve ter os 110 volts aí. Isso mesmo? Isso. Tensão no ponto J, que é o coletor do transistor Q4, por favor. 12 volts. 12 volts nesse ponto. 12 volts significa que o transistor está saturado ou está cortado? Ele está saturado. Saturado. Está funcionando como uma chave fechada. Maravilha. Levou 12 volts a esse ponto, energizou o relé e acendeu a lâmpada. É claro que alguma coisa deve estar errada no meio do caminho, que é o que nós vamos procurar o erro, né? Aí nós vamos para o ponto I, aqui na base do transistor. Quanto tem no ponto I? Está com 11,4. 11,4. Como aqui tem 12 no emissor e 11,4 na base,
Tem condições aí de haver polarização, sim ou não, nesse transistor? Sim, tem sim. Então, existe a polarização normal, certo? Certo. Aí nós vamos ver se está tudo ok. Vamos aqui para o ponto G. Tem 4 volts. 4 volts. Esse transistor, para polarizar esse, ele deveria estar quase como uma chave fechada. Só que, considerando que tem luz, estaria cortado, cortado e cortado. Mas aqui tendo 4 volts, indica que há alguma polarização. Legal. Para cá, né? Uhum. No Q3. Aí nós vamos para a base do Q3. Quanto tem? Base do Q3 tem 0 volts. 0 volts. Isso. É o ponto F, né? É isso? Isso mesmo. 0 volts. Tem polarização para o transistor Q3? Entre base e emissor? Não. Então esse diodo aqui não está sendo polarizado e o ponto H também 0, certo? Certo. Bom, mas olha só. 0, 0 e aqui 4 volts. Parece, ó, 2K2, 1K, parece que existe daqui para a massa algum resistor aí fazendo com que essa tensão abaixe. Com isso você conclui o quê? Que ele tem uma resistência entre o coletor e o emissor. Ou seja, ele tem uma fuga coletor-emissor. Exatamente. Tem uma resistência entre coletor e emissor, que no caso é uma fuga interna entre coletor e emissor. Perfeito, é isso mesmo. Matou, que aqui já está certo, é 0 mesmo, na base. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. O transistor ele não pode apresentar mais de um defeito, né? Ou ele pode apresentar, por exemplo, se ele tem uma fuga no coletor emissor, ele polarizar a base dele de alguma forma. Eu me perco nisso às vezes. Na verdade, nós colocamos 9 defeitos clássicos do transistor. Ele pode apresentar mais do que um defeito por vez? Na prática, pode. Mas o nosso objetivo é que você avalie um dos defeitos que ele tem, né? Um dos defeitos que ele poderia apresentar. Aqui não pode ser fuga coletor base, porque não tem nem tensão na base, tá vendo? Não apareceu nada na base. Então, ter um resistor daqui, do coletor para a base, implicaria em aparecer algo aqui na base, coisa que não ocorreu. Entendeu? Entendi. Eu peguei um exercício também recentemente que na tensão F eu tinha 0,7. E tinha outra, no ponto G ele estava positivo também, agora eu não lembro a tensão. Pode acontecer. Só que o que eu entendi foi o quê? Por algum motivo, não tem como esse capacitor C3 ele ter uma fuga e polarizar o diodo, ter uma queda de tensão em cima do diodo. Pode. Ah, entendi. Então pode ser aqui, pode ser por aqui, que se aparecer uma tensão aqui de 0,6, 0,7. Entendi. Mas pode ser por aqui e por aqui. Então vai ter que ter um exercício, vai ter que ter alguma observação para que você possa descartar um ou outro, ficar só com um. Entendi. Basicamente é só isso mesmo. A dúvida acho que é mais na questão de entendimento, assim, não sei que eu posso. Vamos lá, você tem 1 hora, só gastou 7 minutos da 1 hora. Caraca! Vamos lá. Na questão 18 também. 18? 18 também é com luz e... ela tá sem luz. Sem luz. Bom, vou colocar sem luz. Aqui. Sem luz. E aí tá apagada a lâmpada, né? Isso, tá apagada a lâmpada. Tá. Então a primeira coisa que você faz, tá apagada, é conferir se tem tensão sobre a lâmpada. Quanto tá no ponto K? Ponto K tem 0 volts. 0 volts. Beleza. Aí, para que essa lâmpada acesa, isso aqui tem que estar ligado. Para estar ligado, o relé tem que estar energizado. Então nós vamos ver a tensão no ponto J. 0 volts também. 0 volts também. Então, não tem energia no relé, não acionou, lâmpada apagada. Nós vamos ver a polarização do Q4. Aí vem a pergunta, viu, Lucas? Por que nós estamos fazendo o caminho daqui para lá e não já direto daqui para cá? Sabe dizer, não? Porque é uma questão de a gente está trabalhando da carga para a fonte. Não sabe o motivo disso? Ou sabe? Não, eu vi recentemente na aula, pô, não é possível que eu tenha esquecido. É que a probabilidade de defeito sempre se dá, a probabilidade maior
sempre se dá onde circula mais corrente, que é na etapa de saída, né? Onde tem mais corrente. E menos na parte de menor corrente, né? Que é o lado de cá, onde está o sensor. Por isso, começa daqui para lá. Mas vamos lá. Então nós temos 0 volts de coletor. E quanto tem na base ponto I? O ponto I tem o 12 volts. 12 volts. Se você tem 12 volts na base, 12 volts no emissor, tem polarização aqui para o diodo emissor base? Não tem polarização não. Não. E quem é o responsável? Não é o Q3? Sim. Aí nós vamos no ponto G para saber o que tem aqui nesse ponto. Ponto G tem o 12 volts também. 12 volts, legal. 12 volts. 12 volts, não há polarização nenhuma. E quem é responsável é o Q3, a gente vai conferir. Aqui já tem 12. Quanto tem na base do Q3? Tem 3,7. Opa! 3,7 volts. Olha que beleza! 3,7 volts, apareceu uma tensão, deveria estar polarizando o transistor. Legal, aí vamos no emissor para saber o que está acontecendo. Tem 3,2 volts na tensão H aí. Ixi, 3,2 volts, que indica quanto entre base e emissor? 0,5. 0,5 volts só. Ah, legal. O transistor aparentemente está saturado ou cortado? Ele tá. Ele tá cortado, né? Ele não está recebendo a tensão necessária para polarizar. Não, peraí. Aqui tem 12. Certo? Ele aparentemente está cortado. Aí você falou que ele não está recebendo? Está recebendo. Até mais do que deveria receber. Ele só precisaria aí de 0,6, 0,7. Está com 3,7. Só que não tem alguma coisa estranha, cortado? Não tem algo estranho acontecendo aí? Está vendo nada estranho? Eu estou vendo que a corrente ela está fluindo do ponto F para o ponto H, certo? Fluindo, mas só tem 0,5, né? Uhum. E sobre ele está com o coletor emissor aberto. Coletor emissor aberto, mas tem polarização. Ó. Qual o valor desse resistor, Lucas? 2,2 ohms. E qual é a aparente queda de tensão sobre ele? Deixa eu ver aqui, peraí. 3,2 volts. Isso. Sobre um resistor de 2,2 ohms, está tendo uma queda de tensão de 3,2 volts. O que significa? Usando a lei de Ohm, eu quero saber a corrente. Então, é a tensão, 3,2 volts, dividido por 2,2 volts. Dá quase 1,5 ampere. Aqui, ó. Ué, mas como vem 1,5 ampere se não tem corrente nenhuma daqui? Aqui tem 12, ó. Aqui também 4 cassete, não dá para vir 1,5 ampere, por lugar nenhum dá para vir 1,5 ampere. Então, como é que está dizendo que tem uma corrente alta, sendo que ele está cortado, por aqui não tem? O que está vendo? Boa pergunta. Para um resistor receber mais tensão, é porque o valor dele tem que estar bem alto. Tem que aumentar, tá maior. Isso. E aí? Esse R7, que é 2,2 ohms, deve estar... Ele está alterado. Ou... aberto. Isso. Porque olha só agora. 3,7 e 3,2 dá uma diferença de 0,5. Por quê? Porque quando você coloca o multímetro aqui para medir essa tensão, o multímetro tem 1 megon. Então o que ele vai fazer? Ele vai drenar uma mínima corrente do que está aqui pelo próprio multímetro e fazer a medição. O multímetro digital, né? O analógico vai exigir muito mais corrente. Mas o digital, para medir, ele vai exigir uma pequeníssima corrente, porque ele tem uma resistência interna de 1 megon. Então olha só, quando eu coloquei, deu essa diferença de 0,6, fluiu uma pequena corrente, indicando que não tem, na verdade, corrente verdadeira para o circuito aqui, porque esse aqui está aberto. Entendeu? Completamente aberto. Esse resistor de baixo valor está aberto. R7 aberto. Beleza? Beleza. Que mais? Vamos lá. Ó, não tem só uma dúvida, não. Tinha mais dúvida aí. O meu problema é na hora de interpretar. Eu não sei por que eu não consigo. Às vezes eu chego numa conclusão contigo e na hora eu não sei por quê. Aqui, ó. Aqui é complicado, hein? Me diz uma coisa. A questão... Vamos ver o que aconteceu. Você
Fez em quanto tempo o módulo 1? Ah, eu levei bastante tempo. Ah, bastante tempo. Bastante tempo. Eu acabei sofrendo um acidente, eu fiquei meio afastado, aí eu não consegui, entendeu? Entendi. Infelizmente eu não consegui fazer o curso. Entendi. E aí houve um espaço de tempo razoável, né? Com esse espaço de tempo, você foi para o módulo 2, você fez rápido o módulo 2 ou não? Como é que foi o módulo 2? Está sendo, acho que um pouco não, com certeza, bem mais rápido. Bem mais Eu fiquei rápido. praticamente 3 meses parado, né, praticamente. Na prova do módulo 1, você tirou quanto? Putz, agora eu não lembro. Não lembra? Foi acho que 92, eu não 90? lembro, Tá. 93. Não, aí beleza. Aí não há problema, assimilou bem, a prova exige bem, né? Então assimilou bem. Agora, você já trabalha na área, não? Estou trabalhando na área. Começou há pouco tempo ou não? Faz 2 anos, Ah, já trabalha há algum tempo, já quase. tem alguma prática, já. Então é o seguinte, é uma questão de tempo. Você falou que está tendo dificuldade. Você está no final do módulo 2 ou em que aula do módulo 2? Eu estou no final do módulo 2, na aula 13. 13. Você ainda está. Você chegou nessa aula 12 e 13 faz muito tempo ou pouco tempo? Faz pouco tempo. Então beleza. Então tá tudo, por enquanto, tudo sob controle. Você está começando a ter as noções, pensar, poxa vida, 9 defeitos num tempo curto, é isso, aquilo, é pra cá, pra lá, não sei o quê. Então demora mesmo essa assimilação. Então o que você tem que fazer? Os exercícios, errou, tem que repassar bem, procurar ou aula de reforço ou procurar marcar aula de reforço para tirar as dúvidas mesmo, para não ficar nada pendente. Entendeu? Porque essa etapa aqui Fechou. realmente é complexa, realmente é complexa. O que nós podemos dizer com respeito a isso? O que você está fazendo de polarização ou análise, incrivelmente, somente 5% dos técnicos do mercado sabem fazer. E dentro em breve, análises bem mais complexas, somente 2% dos técnicos do mercado sabem fazer. Então, se fosse muito simples ou muito fácil isso, todo mundo saberia fazer, e realmente não sabe, né? Eu não estou falando, eu não estou justificando a tua dificuldade, só estou dizendo que para você não ficar apavorado, para você não ficar apavorado, meu Deus, eu estou tendo dificuldade. Normal ter dificuldade, é uma matéria. Agora, envolve um monte de parâmetros. Poxa, 9 defeitos. Esse aqui tinha 2, resistor. O capacitor, 3 defeitos possíveis. Aberto, em curto, com fuga. Diodo um pouquinho mais, alterado, com fuga, aberto, 4 defeitos. O transistor já vai para 9 defeitos. Tem um pouco mais? Tem. Na verdade, se a gente der uma cutucada lá no fundo, tem 11. Mas aí falou, nossa, isso vai complicar demais. Então vamos manter em 9 possibilidades, um componente. 9 defeitos possíveis em um componente. Tanto que quando você analisa, acertei o transistor, mas errei o defeito em si nele. Você acaba tendo um erro, olha que interessante. Porque você, além de matar o defeito, você tem que precisar exatamente o que está acontecendo dentro dele. Senão foi um chute, entendeu? E a gente não quer formar as pessoas com chute. Não é curso de futebol, é curso de eletrônica, entendeu? Então, não é pelo chute, e sim pela lógica de funcionamento. Muito boa essas dúvidas dos alunos na aula de reforço, não? Mas o que fazer após meus estudos em eletrônica? Quais os ramos que um especialista em análise de defeitos e projetos em eletrônica pode atuar? Quais as áreas de atuação mais rentáveis para o técnico? O que é a área de consumo e área profissional e quais as ramificações? Eletrônica de consumo é a designação dada a equipamentos eletrônicos para uso pessoal. Ela encontra aplicações no entretenimento, comunicação e na produtividade do escritório. Algumas subcategorias desse tipo de produtos são, por exemplo, os celulares, computadores, equipamentos de áudio, televisores e consoles de jogos eletrônicos. Encontramos também a área de atuação profissional em eletrônica, que são áreas onde o consumidor, de uma forma geral, não tem acesso direto, excluindo-se disso a área de eletrônica para o automóvel. Como estava falando,
A eletrônica de consumo caracteriza-se pela grande diversificação de aparelhos e atuações, com alta tecnologia agregada e baixo custo, comparado aos equipamentos profissionais ou industriais. Esta é a área onde a maioria dos técnicos em eletrônica atuam, bem como os técnicos somente de bancada, que normalmente aprenderam tudo pela experiência de atuação direta na bancada, absorvendo uma série de macetes práticos durante anos de trabalho. Nos idos de 1970 até o final dos anos 80, a área de consumo possuía altíssimos ganhos no serviço, pois equipamentos como TVs e som ainda eram considerados caros, o que permitia cobrar uma taxa de serviço muito atrativa. Desta forma, uma empresa aberta que tivesse um movimento de 100 aparelhos por mês produziu uma lucratividade bem alta. Após, houve uma abertura maciça no mercado de equipamentos e algumas marcas como Colorado, Philco, Philips, Mitsubishi, representada no Brasil pela Evadim, e Sharp, não a japonesa, mas uma empresa brasileira que registrou essa marca no Brasil, acabaram tendo que dividir mercado com outras marcas mundiais e isso aumentou consideravelmente os modelos, sendo que a concorrência fez cair consideravelmente os preços. Esta ainda era a época dos vídeos cassetes VHS. Com a produção cada vez maior dos aparelhos de consumo, a década de 90 se caracterizou pelo fechamento de muitas assistências técnicas que não conseguiam abaixar seus preços de serviço, dando lugar a empresas mais enxutas em gastos e com produtividade bem maior. Algumas das empresas antigas que durante a década de 1980 enxergaram a necessidade da maior produtividade e organização também permaneceram no mercado. Após os anos 2000, a China forçou ainda mais a queda de preços nos produtos eletrônicos de consumo. E isso resultou nos dias atuais em uma enxurrada de produtos em nossos lares, com equipamentos eletrônicos dos mais diversos. Até os eletrodomésticos ou linha branca foram invadidos por placas eletrônicas para fazer seu controle e automação. É normal que eu ouça dos estudantes em eletrônica que seu sonho é ter seu próprio negócio e normalmente é no nicho de aparelhos de consumo, onde há abundância de serviços e também muitos macetes na internet. Apesar disso, a sobrevivência nesta área exige organização e produtividade altas, que vai muito além de uma boa formação ou conhecimento nas técnicas de reparo dos aparelhos. Antes de abrir uma empresa na área de consumo, o técnico deverá se submeter a treinamentos empresariais no Sebrae ou estudar bons livros que existam no mercado. Os custos de ter uma empresa aberta, seja microempreendedor individual ou microempresa, considerando ponto e impostos, deve ser muito bem considerado, pois tirarão uma fatia razoável de seu provável lucro. E tudo isto pode ser previsto com treinamentos organizacionais adequados. Quanto à produtividade, o primeiro pensamento é aplicar seu conhecimento teórico e prático para a produção de equipamentos, deixando o atendimento financeiro e organização da empresa para outra ou outras pessoas. E o grande erro do técnico que começa seu trabalho é esse. Ele atende o cliente, sai para comprar peças, atende as ligações telefônicas ou até os contatos via WhatsApp. E veja que essas tarefas paralelas consomem 50% do tempo do técnico e, claro, ele acaba sendo forçado a trabalhar à noite ou até nas madrugadas. Mas, Mário, estou apenas começando! Preciso ter várias pessoas trabalhando comigo. O ideal, se está começando, é ter paciência e ser um microempreendedor individual trabalhando em sua casa mesmo e com isso ter redução de custos. Mas você deve ficar de olho para saber se seu trabalho técnico não está sendo comprometido pelo atendimento e organização do seu negócio, mesmo em casa. Assim, já tendo alguma prática e um movimento considerável, pode-se pensar em abrir um negócio com uma sede comercial
e ainda como microempreendedor individual. Mas lembre-se, contrate uma pessoa para atendimento e organização geral. E para isso, esta pessoa deve estar preparada e treinada, seja nos cursos do Sebrae ou outros. Desta forma, você poderá se concentrar no seu trabalho de produção técnica. Esqueci de falar que seu negócio precisa ser montado com um mínimo de apresentação que agrade ao consumidor. Logo, antes de abrir, visite uma série de assistências técnicas de sua região e avalie o visual que pode observar como se fosse um consumidor. Anote tudo o que agradou e até o que não agradou, para não cometer os mesmos erros. E dentro do seu orçamento, faça a apresentação de sua empresa não dever nada às demais. Pronto! Desta forma, será capaz de dar conta de 100 aparelhos por mês ou pouco mais que isso. Mas, Mário, com bom atendimento e serviço, a entrada de aparelhos não tende a crescer. Sim, e para isso, sua estrutura de trabalho técnico na bancada deverá mudar e muito. Mas isso é para a próxima aula de reforço. Voltando ao nosso reforço, continuamos com as explicações muito interessantes mesmo. Mas peraí. Se está gostando de tudo que está sendo exposto aqui, não deixe de dar o seu like e, claro, se não é inscrito no canal, inscreva-se agora e marque o sininho e em todas para receber as notificações sempre que criarmos novos conteúdos. Mas vamos lá, com mais dúvida. A questão 19 agora. 19, com luz ou sem luz? Sem luz. Sem luz. Lâmpada apagada, certo? Certo. Legal. Então, qual é a tensão que nós temos no ponto K? No ponto K é 0 volts. Beleza, até aí, né? Lâmpada apagada, sem tensão sobre ela, maravilha. Aí nós vamos direto para ver se o relé está acionado ou não. Ponto J. Ponto J tem 2 volts. 2 volts. 2 volts. Olha só que interessante. 2 volts consegue acionar o relé? Você sabe a base de funcionamento do relé? Ele não pode receber menos de 30% da tensão especificada dele, senão ele não funciona. Contrário. Se ele receber menos do que 70% da tensão especificada, ele não aciona. E se ele receber 70%, ele vai ficar naquela de aciona ou não aciona? Então, por exemplo, se aqui tem 9 volts, ou coisa semelhante, ele vai ficar naquela, já lógico, tem uma corrente circulando, mas não sabe se a energia ou o campo eletromagnético gerado é o suficiente para atrair. Atrair a lâmina, né? Isso aqui é uma lâmina, é um eletroímã. Você coloca uma tensão, circula uma corrente, se for 8, se for 7, se circular a corrente, circula. Só que existe um campo. E esse campo, sabe-se que quando tiver 12 ou muito próximo disso, eu tenho força suficiente para mudar a lâmina para cá. Agora, tem que ser, lógico, acima de 9 volts. Agora, com uma tensão que é indicada aí de 2 volts, claro, tem corrente? Até tem. Mas não tem força nenhuma, nem campo para poder atrair a lâmina. Então, a lâmpada está apagada. Mas já indica que há alguma polarização. Uma polarização. Isso. Vamos conferir se tem mesmo. Ponto I. 11,4. Tem, olha lá, tem uma polarização. 0,6, nós ficamos muito na dúvida. 0,6 é muita corrente, quer dizer, corrente suficiente, baixa corrente, não dá para ter uma ideia ainda. Aqui vai dar uma noção melhor do que está acontecendo. No ponto G. 0,2. 0,2. 0,2 significa que esse transistor está praticamente cortado ou saturado? Saturado. Saturado, porque a tensão caiu bastante. Se caiu bastante, era para ter uma boa corrente e está bem polarizado. Então nós temos aqui, 0,6 certinho sobre o transistor, ok? Ok. Base emissora. E aí nós podemos Polarizado. Polarizado. Nós podemos ter várias possibilidades. Várias mesmo, olha só. Nós podemos ter o que podia estar acontecendo com o R8? Ele poderia estar alterado. Alterado. Está caindo uma tensão muito alta em cima dele. Não, mas essa tensão seria normal, porque aqui 11,4 e 0,2 seria normal. Só que se ele tiver alterado,
Até determinado ponto, aqui fica com 11,4, mas corrente diminui bastante, que poderia provocar essa tensão aqui de pouca condução. Mas não é só isso não. O que mais pode estar acontecendo? Nesse caso, eu posso ter um curto coletor emissor do Q3. Ó, veja só, um curto coletor emissor do Q3 significa, ó, sem luz, tensão baixa vai polarizar e vai polarizar. Então ele teria que estar nessa condição mesmo. Por quê? Porque tensão baixa aqui polariza o Q4 e vai para 12, ou bem perto de 12 o ponto J, e vai acender a lâmpada. Nosso problema, o que está ocorrendo? Esse aqui está saturado, maravilha, é o que deveria ser mesmo. 0,2 mostra que está saturado, mas esses 2 volts mostram que aqui está sendo pouco polarizado, pouca corrente aqui. Aí nós falamos, pode ser o R8 alterado, lembra? Não sabemos ainda. O que mais que poderia ser aqui, nessa parte aqui? Conseguiu enxergar alguma coisa? Se o R6 estivesse aberto ou não? Se o R6 estivesse aberto, a tendência é ter mais corrente por aqui. Apesar que se não variar o 0,2, continua a mesma corrente, só não vai ter corrente por aqui. E lógico pelo transistor, mas também não influenciaria na menor polarização do transistor Q4. Bom, vamos lá, vamos ver a observação. Tem alguma observação para essa questão? Não tem. Não tem? Tem certeza? Por exemplo, essa questão é uma das questões que eu tinha comentado anteriormente. Ali na base do Q3 eu tenho 0,7. Sim, sim. Porque o H é 0,1, não é? Ou 0, tanto faz. Entendi. 0,7 está certo. Está bem polarizado. Tensão aqui caiu. Maravilha. Estamos aqui com um problema. Com 11,4 e não ter polarizado bem o transistor e não ter observação, aí é complicado. Que questão que é? Questão 19. Agora eu não lembro. Desculpa, perdão, eu não lembro porque isso foi num dos blocos anteriores. M2, eu não lembro agora. M256, questão 19, é isso? Não, eu não lembro qual que era. Essa questão que eu comentei foi de um bloco anterior. Aí essa questão agora desse bloco, é bem parecida. Aí eu só assimilei uma outra e eu quis tirar dúvida. Mas olha só o que está acontecendo. Tem observação sim, ó. Vou até te colocar aqui. Tem observação. É isso que eu estou te perguntando, entendi. Porque quando há a possibilidade de ter mais de um defeito, quando há a possibilidade de ter mais de um defeito, aí nós vamos ter que olhar a observação. Então, eu vou colocar aqui na figura para que a gente possa ver. Está dizendo que Q4 aquece, sendo defeito um componente semicondutor. Olha só, aqui nós temos 2 volts. O que está dizendo? Que eu estou polarizando normalmente com 11,4, só que aqui tem uma tensão baixa. Só que está dizendo que o Q4 aquece. Aquece significa que está circulando uma boa corrente. Tem uma tensão sobre ele, está circulando uma boa corrente, então ele está aquecendo. Caramba, e era para aquecer? Não, não era para aquecer. Era para estar saturado e polarizar o relé. Só que agora temos uma tensão baixa, esse transistor aquecendo. O que poderia ser? O que você acha que levaria esse transistor a aquecer? Se tivesse uma fuga entre o coletor e o emissor. Não, vamos de novo. Aqui não tem uma resistência, que é o próprio relé? Essa resistência, quando o transistor saturar, que fuga é a mesma coisa que levar isso aqui para o positivo, vai polarizar aqui o relé, e é o que eu quero fazer. Só que não está fazendo, só tem 2 volts aqui. 2 volts significaria uma baixa polarização, Baixa polarização não poderia aquecer, mas está afirmando que está aquecendo. E eu tenho 2 volts de coletor só. O que está aparecendo? Que ele está polarizado, mas alguma coisa aconteceu do lado de baixo que diminuiu muito a resistência. Aí ele não consegue elevar esse potencial, mas está sendo bem polarizado. Então ele aquece. Porque a resistência aqui de baixo, geral, de baixo, está muito pequena, muito baixa. O que poderia ter resistência baixa aqui, que poderia provocar o aquecimento do transistor? A não elevação
da tensão de coletor do transistor. O que você acha? Aí o diodo está em fuga, o diodo D2. Olha, exatamente. Nós poderíamos ter, na verdade, uma fuga do diodo, uma resistência que baixa, ele tá polarizado reversamente, devia ser uma chave aberta. Mas poderia ter uma fuga. Mas também eu poderia ter curto de espira, uma ou outra espira aqui do relé. E aí o que acontece quando dá curto de espira? Quando dá curto de espira, Acaba diminuindo. Diminui, porque o relé... Pensei que estivesse me perguntando. Não, sim. A resistência do relé é X, certo? Quando você o polariza, circula uma corrente. Se lá dentro espiras ficam em curto, a resistência diminui consideravelmente. E daí? E aí, quando o transistor satura, a tendência dele conduzir é haver uma forte corrente. Aí, às vezes, ele não consegue saturar, porque a corrente é muito alta, eu teria que polarizar muito mais para ele saturar. A tensão aqui não sobe e o transistor aquece. Então, nós poderemos ter curto na bobina do relé ou ainda fuga no diodo. Mas olha o que diz a observação. Sendo defeito um componente semicondutor. O relé não é um componente semicondutor, ele é eletromecânico. Ele trabalha uma bobina trabalhando como um eletroímã para atrair a lâmina. Logo, foi o que você falou, pode ser uma fuga no diodo. É uma fuga no diodo D2. D2. O negócio, essa foi difícil, muito complicada. Só que tem que tomar cuidado. Desliga o D2, o circuito passa a funcionar. Só que tem que tomar cuidado ao desligar o D2, porque quando o transistor corta, ele está polarizado, certo? Está polarizado. Aqui, normalmente, vai para 12 ou perto disso. E aí, está circulando uma corrente pelo relé. O circuito está funcionando, acende a lâmpada. Lembra que eu tirei o diodo, certo? Quando o transistor cortar, que for a tensão para zero, na verdade, ela não vai para zero, porque está sendo criado um campo no relé. Essa tensão positiva com um campo no relé sendo criado. Quando corta o transistor, esse campo contrai. O campo contraindo vai induzir um potencial aqui muito negativo, bem abaixo da massa. Por quê? Porque ocorre isso, ó, 0,12 volts. Quando eu tiro a corrente do relé, aqui vai dar um chicote com uma tensão, vai surgir uma tensão bem mais baixa que a massa. Pode chegar a menos 10, menos 20, menos 30. E se o relé tiver 35 volts de tensão máxima entre coletor e emissor, e aqui dá um pico de menos 30 volts ou mais, ele pode estourar. Por quê? Porque eu tirei o diodo para ver se estava em fuga, né? E estava, beleza. E fiz os testes do circuito sem colocar um novo diodo. Eu posso estourar o transistor com essa minha tentativa aqui de substituição. Entendeu? Entendi. Verificação, né? Tirei o diodo e não tomei o cuidado, colocar um novo, né? Eu acabo correndo o risco de queimar o transistor. Correndo o risco pode não acontecer, mas pode acontecer. Por quê? Porque o transistor tem um limite de tensão entre emissor e coletor. Como aqui BD136, eu não estou lembrado qual é o limite de tensão, mas deve dar uns 50 volts. Aí não chega. Pode chegar sim. Quando eu tiro esse diodo, aqui pode chegar até menos 100. Caraca. Tensão alta. Por isso esse diodo é importante estar aí como proteção. Cara, para eu chegar nessa conclusão, no diodo em si, esse eu acho que é o maior problema em si. Sim, chegar a interpretar os... É o que eu estou te falando. A interpretação, se você está na aula 13, você está tendo o contato aí com os circuitos, esses são circuitos de comando, mas você já está com uma evolução boa aí na análise, não está... falta, estou tendo dificuldade da conclusão. Isso é normal, tá? Você está tendo contato agora. Mas isso não te afasta do teu objetivo final, que é se tornar um especialista em análise de defeitos e projetos em eletrônica. Agora, você viu que faz exatamente 2 aulas? Você está vendo circuitos completos?
Pra mim Só duas. tá sendo bem interessante falar pra ti e complexo ao mesmo tempo, porque é bastante coisa, bastante informação mesmo. Eu acho bacana por um lado, mas eu acho que, não sei se é meio que insegurança, isso acaba me atrapalhando um pouco. Certo? Não Não, sei. não, fique tranquilo. Ó, o que não pode acontecer, Lucas, é você tá com dúvida, você tá perdendo um tempo aqui na análise, perdendo tempo não, investindo um tempo na análise, é isso aí. Aí você vai concluir, antes de, eu achei tal peça por causa disso, deixa eu pensar de novo, é tal peça por causa disso. Quanto mais você, eu sei que hoje o tempo é muito complicado, né? Poxa, tempo. Caramba, se eu tiver que ver as minúcias, vou levar um tempão. Mas é melhor você perder o tempo agora e saber analisar a fundo do que depois sofrer nos circuitos eletroeletrônicos, né? Por isso que a gente força a barra mesmo. Então demanda muito tempo. Concluiu? Legal. Vai lá ver se tem respostas, vai no fórum, vai no grupo, dá um jeito, vê se não tem aula de reforço. Mas primeiro analise a fundo, depois procura as ajudas, entendeu? Isso não adianta. O que acontece com alguns alunos? Chega nisso aqui, olhou e doeu a cabeça, já corre atrás da ajuda. Aí na ajuda tem qual é o defeito. Resultado dançou, né? Porque não fez análise, ele só foi atrás da resposta. Acerta os blocos e vai dançar na prova. Mas entendeu? Você Mas está eu acho você tá no que caminho certo. Só que você não poderia deixar o bloco ficar. Ah, não, eu achei isso aí, eu acho que é. Então vou mandar assim mesmo. E acaba tendo uma nota baixa no bloco, né? É importante, antes de enviar, primeiro concluir, tentar achar o defeito, anotar, eu acho que é isso aqui. Aí, antes de enviar, você vai atrás das ajudas, né? Seja no fórum, lá de perguntas do site, seja no grupo do Telegram, ou então em aulas de reforço. E aí, maravilha. E aí você consegue enviar já com praticamente certo. Você fala, putz, eu pensei que era tal coisa, mas não é tal coisa. Ah, mas eu colei a questão. Não, 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 calma. Você não colou. Você colocou a resposta certa porque foi atrás de uma ajuda. Mas antes você analisou, entendeu? Sofreu, analisou, maravilha. E tem a revisão posterior. O que é posterior? Tomou a nota baixa porque errou na questão e aí corre atrás. Ah, agora entendi. Tem essas duas formas. Mas o ideal é, antes de enviar, procurar acertar, né? Mesmo que seja com ajuda. Realmente, essa forma de tirar as dúvidas por videoconferência é fantástica, pois foca o problema individual do aluno e permite que todas as suas dúvidas sejam sanadas. Mas o que pôde observar nesta aula ocorre após nosso estudante ter procurado ajuda de 3 formas distintas e podemos destacá-la como fala a seguir. Fórum de ajuda. São mais de 7.000 perguntas e respostas no curso de especialista em análise de defeito, tudo isso comentado. Auxílio nos grupos do Telegram, onde alunos se destacam no treinamento, tirando aproveitamentos acima de 95 e que gostam de ajudar. São chamados para serem moderadores e assim ajudar de forma oficial aos iniciantes. Após, o estudante recorre às aulas de reforço previamente gravadas, que já são mais de 1.700, permitindo a ele observar em detalhes as dúvidas nos exercícios e como isso vai sendo desenvolvido. Mesmo assim, com tanto suporte, nosso estudante ainda poderá ter dificuldades em algo estrutural específico e daí marca sua aula de reforço com o coordenador e por videoconferência. Desta forma, consegue sanar todas suas dúvidas. Alguns até marcam a aula de reforço para irem mais além e tirarem dúvidas de detalhes inacreditáveis. Fico muito feliz com esse nível fantástico que nossos estudantes chegam, alguns de forma mais rápida e outros de forma mais lenta, mas sempre chegando ao objetivo final, que é aprender realmente e, claro, chegar a ser um profissional de alto nível e com isso ganhando muito mais e propiciando à sua família uma melhor qualidade de vida. Então, não espere mais. Entre no site ctaeletronica.com.br e faça um curso que te dará a certeza do aprendizado.
Por hoje é só, pessoal, mas não esqueça de se inscrever no canal e marcar o sininho para receber as postagens que farei de aulas de reforço toda terça e quinta, além de lives e novos conteúdos de ensino em eletrônica. E claro, se gostou, peço que dê seu like, pois isso ajuda o YouTube a distribuir esse conteúdo para muito mais pessoas. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e em suas redes sociais. Chegou a hora de você tornar-se um especialista em análise de defeitos e projetos e participar de um movimento de mudança radical nos conceitos da eletrônica no Brasil e no mundo. Um grande beijo no coração.